Quarta-feira, 13 de março de 2024, um dia antecedente ao próximo jogo do Tricolor de Aço, que será nesta quinta-feira contra a equipe do Retrô na Arena Castelão, um jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas hoje eu quero falar de outros assuntos. Temos muitos assuntos para tratar hoje, tá? Primeiro eu trago informação sobre o julgamento do esporte e a decisão tomada pelo FCF, a Federação Cearense de Futebol. Você sabe o que aconteceu? Vou contar os detalhes para você. Falo mais ainda. Vojvoda valoriza retornos de Brits e também de Pikachu e falo sobre isso. Além disso, Kevin vai servir a seleção venezuelana e desfalca o Fortaleza por 2 partidas e também falo da decisão das torcidas, né? Depois da punição, as torcidas se reuniram e decidiram algo. O que foi que decidiram? Eu falo também para você. E, por último, trago a informação de que o Fortaleza, esse ano, ainda não venceu clubes de Série B e C. Você sabia disso? Não? Eu vou trazer esse dado para você. Então, cola comigo no Triconews, que aqui você está sempre muito bem informado e atualizado com as últimas do Tricolor de Aço. Fortaleza volta a campo amanhã, o jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Retrô. E aí o Vojvoda está falando justamente sobre esse jogo, né? E falando sobre a importância do retorno dos jogadores que desfalcaram o Fortaleza na última partida. Lembrar que por motivo de suspensão, nem Brits, nem Pikachu não foi por episódio nenhum, outro episódio, né? Foi sim pela suspensão, nem Brits nem Pikachu estiveram à disposição no jogo contra o Maracanã. E agora eles podem voltar contra o Retrô, inclusive volta também na partida de volta contra o Maracanã. Nessa quinta-feira, o Tricolor entra em campo às 21 horas e 30 minutos na Arena Castelão. O jogo é válido pela Copa do Brasil, segunda fase, enfrenta a equipe do Retrô, um time que tem muitos medalhões, muitos jogadores que já rodaram, muitos times aí do Brasil afora, e é um time que causa uma certa preocupação no Fortaleza. Mas o Vojvoda falou sobre o retorno dos jogadores Brits e Pikachu. Ele disse recuperado, Brits e Pikachu não jogaram na primeira parte da semifinal, porque estavam cumprindo suspensão, né? E o Vojvoda disse que os jogadores são importantes, que o Fortaleza vai precisar. Lembrar que o Fortaleza sentiu muita ausência, principalmente do Pikachu, ficou sem a opção ali para o lado direito. O Marinho não fez uma boa partida, foi muito criticado pela torcida, mas agora já está de volta o Pikachu e já é a opção para a próxima partida. E aí, o que é que você acha disso? Brits e Pikachu realmente fizeram muita falta? Faz falta ao time do Fortaleza? Use o espaço dos comentários e deixe a sua opinião para a gente saber, beleza? Seguindo aqui, vamos falar de punição, porque houve, enfim, uma punição para o esporte, né? O STJD julgou e puniu o esporte. Só que a Federação Cearense de Futebol não ficou nada satisfeita e está cobrando medidas mais duras para o esporte, né? Diz aqui a matéria do Povo que o FCF vai recorrer da decisão do STJD e vai pedir, né, a exclusão do esporte da Copa do Nordeste. E aí a alegativa é que deve ser cumprido o artigo 213, né? Só para lembrar que o esporte foi punido por 8 jogos de portão fechado e uma multa de R$80 mil. Então, o esporte, como mandante, terá 8 jogos que ele não poderá ter público, né, nos jogos organizados pela CBF. Só resta lembrar isso. Pelo ocorrido de dia 22 de fevereiro, onde a delegação do Fortaleza foi agredida, né, por pedras e rojões e bombas pela torcida do esporte, e isso gerou um transtorno muito grande, e aí houve esse julgamento. O CF destacou que irá buscar o cumprimento do artigo 213, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que determina que o clube mandante tenha responsabilidade com a segurança do time visitante, incluindo o trajeto de chegada e de saída da delegação. O STJD não julgou por esse artigo, né? Segundo aqui diz que eles julgaram pelo artigo 205, que esse é uma lei que tem, vamos dizer, uma punição mais leve, né? E por isso o esporte foi punido apenas com esses 8 jogos. Mas houve somente um das pessoas que estavam lá no julgamento que citou
essa questão do Código 213, né? Que foi o Wellington Oliveira foi o único que citou esse código e pediu a exclusão do esporte. Lembrar que essa reunião, né, essa audiência foi de forma remota, né? Foi de forma remota e foi decidida pela maioria essa punição para o esporte. Mas a Federação Cearense não concorda e diz que vai recorrer e aí vai ficar aí mais essa briga, mais essa discussão. O pior de tudo, né, a gente ter que aceitar e conviver com a situação de que os verdadeiros culpados, eles não estão sendo punidos, né? Eles continuam livres, promovendo e fazendo aquilo que eles mais fazem e sabem fazer. E aí fica aí essa briga de se vai excluir, se não vai excluir, se vai punir. Para mim, a maior punição e a maior preocupação seria em punir aqueles que realmente causaram o atentado, aqueles criminosos que causaram o atentado, que tentaram contra a vida dos jogadores. E aí deixar mais esse âmbito esportivo para um outro momento, se preocupar nesse momento com essa punição. Mas, de toda forma, pelo menos é uma atitude, né? É uma atitude da federação e a gente fica aqui pensando como é que vai acabar isso tudo. E eu pergunto a você, o que é que você acha dessa atitude da Federação Cearense? Correta ou não? Deveria deixar? Você concorda com a exclusão do esporte da Copa do Nordeste? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre outros assuntos. Vamos falar de Kevin Andrade. Kevin que já conseguiu visto, né, para os Estados Unidos. Fortaleza, inclusive, ajudou que isso acontecesse, mas diz aqui a matéria do Jogada que o meia Kevin Andrade de Fortaleza viaja para se juntar à seleção venezuelana na segunda-feira, dia 18. Quer dizer, ele joga a semifinal do Cearense, mas vai ficar de fora de 2 jogos do Fortaleza. Contra o Ceará, no clássico do dia 20, e contra o Vitória, que será no dia 23. Lembrar que os 2 jogos que o Kevin vai estar servindo à seleção venezuelana é contra a Itália, dia 21, e contra a Guatemala, dia 24. Então, Kevin só deve retornar lá para o dia 25 ou 26 e deve desfalcar o Fortaleza nesses 2 desafios pela primeira data FIFA, né? Lembrar que o Kevin está sendo o primeiro jogador a atuar no futebol cearense a ser convocado para uma seleção principal. E aí a gente até que aceita que tenhamos esse desfalque porque é um motivo bem maior, bem racional. Ou não? O que é que você me diz? O que é que você acha aí dessa ida do Kevin para servir a seleção e deixar o Fortaleza por 2 partidas, ainda mais 2 partidas pela Copa do Nordeste, né, onde o Fortaleza precisa pontuar para garantir a sua vaga. Então, comenta à vontade, deixa a tua opinião. Outro assunto que eu quero trazer para você é referente à situação do Fortaleza não ter vencido ainda times de Série C nem B, ou de Série B e C, como diz aqui a matéria do Povo. Fortaleza não venceu nenhum time de séries B ou C que enfrentou em 2024. É um dado curioso, né? Fortaleza vai enfrentar agora um time de Série C, se eu não me engano, o time do Retrô, e aqui diz que o Fortaleza ainda não venceu nenhum time de Série B, nem Série C. Como diz aqui, Fortaleza não venceu o Ceará, nem o Sport, nem o Ferroviário, nem o Botafogo da Paraíba. Todos esses times de Série C, de Série B, o Ceará e o Sport, e Série C, o Ferroviário e o Botafogo, né? E agora enfrenta o Retrô, que é da Série D, não da C, né? Eu achava que era da Série C, mas está corrigido. E aqui, os jogos que o Fortaleza realizou e não venceu. Não venceu o Ceará, não venceu o Sport, não venceu o CRB, nem o Ferroviário, nem o Botafogo. E aí fica esse dado curioso, é a saber como é que vai ser esse jogo contra a equipe do Retrô. Qual a tua expectativa? O que é que você está esperando desse jogo? Um jogo fácil, difícil, complicado? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha também desses números do Fortaleza com times de Série B e C. Bem complicado essa questão, né? Para encerrar, deixa eu falar sobre torcida uniformizada. A torcida do Fortaleza, após o episódio lá no CFO, onde eles se encontraram, se degladiaram, e isso gerou uma atitude da diretoria que foi imediatamente afastar todos eles, né?
Inclusive, você viu que no jogo passado não tinha nenhum representante nem de TUF nem de JGT no estádio, pelo menos não trajado ou representando aquela instituição. Mas aqui diz na matéria do Povo, após suspensão, torcida organizada do Fortaleza anuncia um acordo de paz. Ainda bem que pelo menos essa atitude está sendo tomada, né? Aqui uma foto com alguns integrantes da TUF e da JGT. Trago para você informações de que pessoas já foram afastadas das torcidas, né? Foram levadas a Fortaleza, e aí o Fortaleza tomou algumas medidas, e parece que foi resolvido toda essa ocasião de torcidas, e aqui está dizendo 9 dias após serem oficialmente suspensas de todas as atividades do clube, por tempo indeterminado, as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza soltaram uma nota em suas redes sociais informando o encerramento dos conflitos entre ambas, né? A nota falando sobre que houve uma reunião e eles se entenderam e agora não haverá mais esse problema, assim a gente espera. Assim, a gente acredita que venha acontecer, né, para acabar com isso, duas torcidas do mesmo time, não há motivo para viver em pé de guerra, tá? Mesmo que não fiquem uma próxima da outra, mas que se respeitem, né? Isso é o principal, é o primordial e é o que deve acontecer. O respeito é uma coisa muito linda e ele deve acontecer em todos os momentos, e principalmente em duas torcidas do mesmo time. Eu pergunto a vocês, se acredita ou não nessa paz? Será uma paz duradoura ou uma paz que vai durar pouco tempo? Então, comenta aí, tá? Eu estou sempre atento, ligado às notícias e novidades do Tricolor de Aço, conta todos para você no Trico News. Peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o like para fortalecer esse conteúdo. Fico por aqui deixando sempre a saudação com o Hélio de Leão. Aquele forte abraço e até a próxima.